Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando para um É Sou Eu aqui para vocês e trazer um pouquinho aí de questionamentos, pensamentos, coisinhas sobre o podcast, comentários em geral que eu gostaria de fazer, que nem todo mundo quer ouvir aí no início de algum episódio, de alguma história, então deixar tudo incrementado aqui dentro, né? Primeiro eu queria fazer alguns comentários respondendo alguns de vocês com relação a algumas histórias, tá? Histórias polêmicas, a questão da minha opinião também, então vamos lá. Primeiramente, a respeito da história Ameaça, que estava no Radioativo, está no Radioativo, e a história Divisão Familiar. Teve gente que achou que eu pesei muito a mão ao dar minha opinião em Ameaça, mas em Divisão Familiar eu fui muito suave. Então, assim, vamos lá. O quadro Radioativo, ele já traz histórias mais pesadas, né? Pelo menos essa é a entonação. Teve vezes de eu trazer histórias pesadas no Deu Ruim? Sim, assim como a história Ataque, por exemplo. Só que a personagem da história, a pessoa que me contou a história, não achou que essa história merecia estar no Radioativo, porque ela se recuperou, ela está tendo uma vida mais tranquila agora e por isso eu não coloquei ela no Radioativo. Então, uma coisa que eu faço bastante no podcast é escutar também a pessoa que me conta a história, porque quem viveu foi ela, quem vivenciou, quem sentiu. Então, eu tenho que trazer também dentro daquilo que ela acredita. A história motorista, por exemplo, está dentro do Radioativo e tem uma conotação muito parecida com um ataque. Então, a forma que eu escolho onde aquela história vai estar, se ela entra como um pataquada, como um deu ruim, depende muito de como a pessoa vê essa história. Se essa pessoa vê uma história como cômica, ela vai estar no pataquada. Agora, se ela enxerga como uma história que realmente foi um deu ruim, que ela ficou com raiva, algo do tipo, ela vai estar dentro do deu ruim, assim como eu visualizo também em relação ao Radioativo. Bom, tem gente também que não tem escolha, tipo, para mim tanto faz e eu escolho, né, aquilo que cabe, qual quadro que seria mais adequado para aquela determinada história. Tem gente que não faz questão, tem gente que nem fala nada, enfim. Com relação à história, a ameaça e a divisão familiar, o que acontece? Nós temos alguns pontos que diferenciam uma história da outra. Em primeiro momento, a distância que eu contei uma história da outra, então uma é mais antiga e a outra já é mais recente. E como eu digo para vocês, eu busco aprimorar o podcast sempre. Então eu venho testando formas de trazer histórias para vocês, de contar histórias e ver aquilo que o meu público gosta mais. Então, Ameaça, eu trouxe muito minha opinião pessoal. Eu trouxe muito essa questão de deixar o meu nervosismo transparecer enquanto eu contava a história e no final, enfim. E já em Divisão Familiar, eu me abstive um pouco disso, de trazer mais a minha presença, porque trouxe a história, dei um pouco da minha opinião, mas não fiquei divagando muito nisso, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e às vezes também eu trago uma história aqui para vocês, para que vocês deem a opinião de vocês e tenham, às vezes a pessoa nem comenta sobre a história, mas ela ouviu e ela tem uma formação pessoal sobre aquela história. Ela tem uma opinião pessoal sobre aquele assunto. E muitas vezes pode ser concordando comigo ou não, e às vezes deixar a história mais neutra no final faz com que o ouvinte tire as próprias conclusões. Então, isso também tem sido uma forma que eu estou buscando trazer para o podcast para testar mesmo, né? Eu tenho minha opinião pessoal, mas às vezes eu conto ela de uma forma mais neutra para ver o que vocês vão falar dessa história. Qual que é a opinião do público? Então, eu tenho, sim, essa questão de trazer testes para o podcast. Porque quando você começa algo, gente, não existe uma fórmula pronta.
E quem já está lá, quem já alcançou um patamar, quem já está um pouco mais, né, com mais ouvintes regulares e tudo, muitas vezes não quer ficar dando dicas para você que está começando, né? Então, você mesmo vai fazer o seu percalço, o seu caminho. E às vezes também cada um tem sua trajetória, não tem como ter uma massa pronta, uma receita pronta. Ai, porque podcast X cresceu de tal forma, Y cresceu de outra forma. Tanto que nós temos essa diversidade de podcasts. Eu falo por mim. Eu, por exemplo, se eu escuto um podcast de terror, tem os meus preferidos de crimes reais. Porque eu não quero, por exemplo, ouvir uma história de terror e ficar com muito medo. Então, alguém que coloque um pouco mais de sarcasmo, risada no meio, faz com que fique tudo mais leve e aquele podcast fica mais tranquilo para mim. Ao mesmo tempo, quando é crimes reais ou algo do tipo, eu acho que precisa ter uma seriedade com relação àquela vítima e não ficar fantasiando tanto o assassino, o agressor, porque a história tem que ser sobre a vítima com muito respeito, enfim, esse tipo de coisa. É o meu ponto de vista. Mas tem gente que já gosta que a história de crimes reais seja contada de uma forma mais tranquila também. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Por isso que temos tantas opções diante de um mesmo estilo. Por exemplo, terror. Nós temos várias opções de terror, que é o estilo terror, mas tem várias pessoas que contam de formas diferentes e tá tudo bem. E não existe a massa pronta, a receita pronta para você dar certo. Você precisa ser você e você também precisa ouvir o seu público e ir sentindo a vibe do público. E é isso que eu venho fazendo constantemente. Ouvindo a opinião de vocês e mudando o que é necessário. Para quem ouvia o podcast, para quem ouviu as histórias anteriores, as que eu comecei, eu falo mais baixo, eu não falo com tanta confiança, com tanta propriedade. E aí, fazendo mais os roteiros, você vai pegando a manha daquilo que é necessário, você faz as perguntas certas para quando a pessoa conta a história. Porque às vezes a pessoa ela chega contando a história, todas as camadas da história tá na cabeça dela, mas às vezes ela não sabe repassar. E a forma como você pergunta, o que você pergunta, é o que vai incrementando mais a história. Tanto que quando uma pessoa me manda uma história por áudio ou a gente faz a nossa videochamada, a história fica com muito mais detalhes do que quando a pessoa só conta por cima e não traz tantos detalhes da história. Então tem essa diferença também. Eu mudei a introdução, a forma que eu faço a história, a forma que eu conto. Antes ficava numa forma mais aberta, agora eu estou fazendo tudo mais centrado, centralizado e as pessoas têm gostado mais. Um roteiro mais fechadinho, mais completo. E aí as coisas vão melhorando, vai melhorando a dicção, você vai lendo um pouco mais sobre isso, você vai entendendo como que funciona. E tem coisa que eu gosto mais, tem coisa que eu gosto menos, tem história que eu gosto mais, tem história que eu gosto menos da forma que eu contei, a forma que eu trouxe aquela história. Tem história que eu acho que eu estou robotizada demais, mas que muita gente gostou. Então tem história que eu tô muito travadinha, mas tem gente que gostou da história daquele jeito justamente por ela estar mais seca. E já tem gente que gosta de uma história mais moldada, uma coisa mais fluida, parecendo que tá conversando com alguém numa roda de amigos e que eu tô contando uma história minha, sabe? Ou uma história de uma vizinha, alguém conhecido meu, fica uma coisa mais intimista. Então tem gente que gosta de uma forma, tem gente que gosta de outra, e tá tudo bem. Com isso eu vou temperando, né? Vendo o que vai dando mais certo e assim eu vou me moldando com o meu jeito, mas me moldando para o meu público. E aí, em questão de eu ter pesado mais a mão em ameaça do que divisão familiar, vem a questão também de que eu acho um absurdo a questão da traição. Isso é uma coisa minha, da minha criação. Por quê? Eu acho que ninguém obriga a outra pessoa a estar em um relacionamento. E aí, muitas pessoas, seja homem, seja mulher, independente, escolhem trair mesmo estando com os seus parceiros. E aí,
a pessoa me fala, como foi o caso de ameaça, que o meu parceiro é tudo de bom, tudo que eu sempre quis, mas eu acho que faltava alguma coisa e eu fui lá e traí. A pessoa, ela quer ter o melhor dos dois mundos. Ela não consegue escolher entre estar casada, viver com alguém que ama de forma tranquila, ou estar na vida, vivendo aventuras e jogando o resto tudo pro ar. Então ela quer as duas coisas numa vida só e muitas vezes não dá. Então essa questão da traição, o fato de fazer algo nas costas do seu cônjuge, isso me irrita. Isso me deixa um pouco estressada mesmo, não tem muito o que dizer, porque é uma escolha da pessoa, é uma escolha, tem coisas que são escolhas, e quando a pessoa escolhe enganar o outro, isso me deixa, mais chateada, assim. Já a divisão familiar tem a questão das crianças, que uma vai ter o pai como referência e o outro não vai ter, vai ser sempre o tio e tal, apesar de toda a ajuda financeira, independente de serem criadas juntas, um sempre vai crescer sem saber quem é o pai, enquanto o outro tem o pai ali. Essa parte eu falei, mas não fiquei devagando tanto sobre isso, mas eu pontuei no podcast. Já a parte de que ambas ficam com o mesmo cara, gente, são 3 adultos. Eles escolheram viver aquela situação e estão em comum acordo. Então, quando as pessoas estão em comum acordo, todo mundo tá vendo como que tá funcionando e tá ok para todo mundo, inclusive para a mãe do menino que não vai assumir, não vai saber quem é o pai dele, é uma questão para os 3 resolverem. Então, não fiquei devagando tanto por conta do formato do podcast que eu estou sempre aprimorando, então já é uma forma que eu vim mudando um pouco sobre isso, e também pela questão de que os 3 adultos estavam em comum acordo, né? Então, para mim, é isso. Com relação à história velha, tivemos alguns pontos também que deu uma repercussãozinha entre diversas opiniões. Por quê? Primeiramente, o fato de eu chamar aquela mulher de velha. Quando eu conto uma história no podcast, eu sempre ouço a pessoa que está me contando. Os ouvintes, eles são extremamente importantes para o crescimento do podcast, para a continuidade e para que o projeto dê certo. Mas a pessoa que está me contando a história também é. E quando alguém conta uma história, gente, olha o tanto de história que já tem aqui no podcast, independente de serem conhecidos meus ou não. Tem coisa muito íntima, tem coisa muito pessoal das pessoas aqui, tem momentos muito específicos da vida dela, dores que talvez ela não se abre nem com uma amiga, mas teve coragem de me contar. Então, olha a responsabilidade que é ouvir uma história e contar essa história para outras pessoas, fazendo com que aquela história fique super válida, que essa história não fique nem acima demais do que a pessoa me contou, mas que eu também não invalide nenhum sentimento que aquela pessoa teve ali, porque foi ela que viveu. Então a história ela tem que ser contada no ponto. Como eu sempre falei para vocês, as histórias elas chegam aqui através das pessoas e eu conto de forma anônima. Eu mudo o trabalho, eu mudo uma faculdade que ela está fazendo, eu mudo o nome de alguma coisa. Às vezes, para a história ficar mais fluida, tem alguns detalhes. Então, eu vou captando tudo isso, escrevendo meu roteiro para contar aquela história. Para mim, é uma responsabilidade gigante para que a história chegue até vocês com o mesmo tom que a pessoa me contou deseja. Eu não quero ser redundante, mas, afinal, a pessoa que está contando a história, ela que sentiu tudo aquilo. Então, novamente, eu tenho que trazer os sentimentos dela para a história. E eu respeito muito quem chega até mim contando as histórias e de peito aberto, independente dessa pessoa estar certa ou errada na história. Ela tem que ter muito peito para chegar e contar, assumir os erros, assumir o que estava acontecendo, situações que são específicas, pessoas que sabem que vão ser julgadas quando eu contar a história.
mas que chegam na cara e na coragem e contam aquela história, se abrem. Então, se eu preciso falar para vocês de uma característica para uma pessoa contar a história para mim, é coragem. Essa pessoa ela tem que ter coragem, porque ela vai chegar, vai contar a história, ela vai saber que aquela história é dela e ela vai ouvir gente concordando, ela vai ouvir gente discordando, e é isso. Então, eu busco trazer aquilo que a pessoa que está me contando a história está pontuando. E na história velha, a pessoa que me contou a história, que no caso eu coloquei o nome dela de Luma, ela já chegou falando para mim tudo que ela sentiu, tudo que ela passou, e ela disse para mim com todas as letras: eu quero que essa mulher seja chamada de velha, porque ela não é uma idosinha, ela não é isso, não é aquilo, tananã, tananã. Ela me falou e eu fiz aquilo que ela me pediu. Ah, Rayane, então tudo que a pessoa te pedir, inclusive se for uma pessoa que tiver uma opinião completamente contraditória e errada, você vai falar? Não, porque eu tenho senso, né? Porque aqui também não é terra de ninguém, aqui tem as regras. Só que, diante de tudo que a aluna passou, de tudo que ela viu e as percepções que ela teve, só ela teve contato com essa mulher. E ela acha que essa mulher não é uma idosa, ela deveria ser chamada de velha. Isso eu não vi problema em colocar. Foi um pedido da ouvinte, da pessoa que contou a história. E aí, novamente, cada um interpreta a história da forma que acha melhor. Teve gente que concordou com a Luma e teve gente que discordou e tá tudo bem. É a história dela, foi a visão dela, foi o que ela viveu e é isso, entendeu? Tá tudo bem discordar, tá tudo bem concordar e tá ótimo. Eu quis só pontuar essa questão aqui mesmo do porquê que eu mantive, né, o velha na história, enfim. E aí, gente, no meio disso tudo, a maioria, a grande maioria que eu adoro, são as pessoas que me acompanham e trazem opinião para mim de uma forma muito tranquila, muito responsável, muito carinhosa. Fala que não concordou comigo, me chama no privado e fala que tal coisa não tá bom, que eu poderia melhorar tal coisa. E é por isso que tanta coisa vem sido aprimorada e melhorada no podcast, claro, com aquilo que eu consigo fazer no momento, porque eu não tenho equipe, eu não tenho tantos trambolhos assim, vamos dizer, com relação a equipamentos de podcast. Então, eu vou aprimorando com aquilo que eu tenho. Eu fui lá, coloquei as capinhas em todas as histórias, estou aprimorando, levando para o YouTube legendado, né? Bora Começar podcast legendado. Nós temos o Bora Começar podcast no YouTube normal, temos outras plataformas que a gente ingressou. No início tinha o barulhinho como se a gente estivesse colocando play numa fita cassete. Isso foi retirado porque aumentava um pouco mais o tempo de introdução das histórias. Eu estou procurando ser mais direta, falar, né, melhor. Os recados, eles diminuíram bastante e aquelas que eu falava demais lá atrás foram retiradas e foram diminuídas. Estou sendo mais objetiva e direta quando eu venho trazer qualquer tipo de informação ou pedido para vocês, então eu sou mais direta e objetiva e as pessoas têm gostado cada vez mais dessa forma que eu falo. Se eu tenho muitos recados para dar, eu tenho dividido isso em episódios. Então, em um episódio eu falo sobre tal coisa, em outro episódio eu falo tal coisa. E isso faz com que fique mais fluido e que as pessoas consigam ouvir a história de uma forma mais tranquila também. Então, assim, eu tenho tentado me basear no máximo 2 minutos de introdução, mas tenho feito 1 minuto e meio, tem uns que meio minuto eu faço. E é isso. A opinião de vocês é muito bem-vinda, desde que vocês cheguem até mim com muita moderação, de forma pacífica, como eu costumo falar, né? E para aquelas pessoas que às vezes chegam e mandam mensagem para mim, ou me mandam num comentário do Spotify falando de uma forma grosseira, eu não aceito o seu comentário, tá? Teve gente me xingando, teve gente falando outras coisas, falando a respeito da forma que eu falo errado.
Gente, eu já falei sobre isso lá atrás, no início do podcast. Quem quis ouvir, ouviu. Quem não ouviu, é isso mesmo. E não tem como, entendeu? Eu falei isso pra galera e vou repetir aqui pra quem estiver ouvindo Sou Eu, que não é todo mundo. Mas, gente, não tem como eu moldar, por mais que eu aprimore o podcast e sempre esteja ouvindo vocês, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Por quê? Enquanto para uns histórias longas é o melhor, para outros preferem histórias curtas de até 15 minutos. Enquanto uns acham que eu estou divagando demais e trazendo muitos detalhes sem necessidade, tem gente que já gosta desse jeito porque acha que entra mais na história, entende mais o que aquele personagem estava passando. Tem gente que gosta que eu seja mais direta, enquanto tem pessoas que preferem que eu fale mais devagar, traga todas as nuances da história, traga a minha opinião, porque fica parecendo que está conversando com uma amiga. Então, tem opinião de todas as formas. E eu estou adaptando isso de acordo com a minha personalidade e aquilo que eu quero trazer também. Porque o podcast precisa ter a minha cara, as coisas que eu gosto, para que eu também fique satisfeita com o resultado, porque senão eu não consigo trazer minha real personalidade para vocês e nem muito menos um material que eu gosto de trabalhar, porque senão fica tudo muito engessado, fica tudo muito difícil de ser feito e não é esse o objetivo do podcast, é sempre trazer leveza, personalidade, um pouco de como eu sou para vocês. Tudo que já aconteceu comigo, que me fez chegar até aqui, ser quem eu sou, porque eu sou como eu sou, e ouvindo vocês também. Então, eu busco um meio termo entre essas questões, mas tem gente que passa dos limites realmente e eu não vou aceitar ser xingada no podcast, entendeu? Se você acha que meu português é horrível, que eu não sei falar, que eu sou analfabeta, como eu já ouvi, né, recebi essa mensagem, não ouve o podcast, porque eu não tô obrigando ninguém a ouvir. Ninguém dá play no Spotify, entendeu? E às vezes pode parecer grosseiro da minha parte, mas, gente, nada pra pessoa tá agradando. Tem gente que comenta em todas as histórias, colocando coisas ruins em todas as histórias, mas continua ouvindo. Eu não consigo entender. E a gente só entende o outro lado do criador de conteúdo quando a gente passa a ser criador de conteúdo. Porque realmente é assim, eu tinha uma visão como telespectadora, como ouvinte, e quando eu comecei a criar conteúdo para o podcast, eu vi que não é bem assim que a banda toca. Então, a grama do vizinho, ela é mais verde até você entrar no quintal e ver com seus próprios olhos. O caminho do outro só é mais fácil do que o seu, porque você tá vendo a vida dele, assim, por uma percepção totalmente de fora. Você não tá lá, você não tá vivendo aquilo. Às vezes a pessoa, ela te conta, ai, fui promovido. Ai, consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro. Você tá vendo a conquista do outro apenas, mas você não viu todo o caminho e percalço que aquela pessoa passou. Você só passa a ver no momento que você tá lá trilhando seu próprio caminho, que às vezes cruza, né, com o caminho dessas outras pessoas, como algumas começaram, e aí você vê que não é bem assim. Tem uma coisa que eu aprendi uma vez, que eu tô devagando demais aqui falando com vocês, mas é porque eu acho que tem a ver, sabe? Que é o seguinte, ninguém vê o problema das calçadas serem desniveladas, o problema delas não terem aquela rampa para possibilitar subir pela rampa de forma mais facilmente, até que você tenha um bebê, ou que você tenha um familiar cadeirante, ou que Deus livre e guarde, você se torne uma pessoa cadeirante, porque você não vivia aquela realidade. Então, você passa a ver o problema a partir do momento que você vive aquele problema, porque você não enxerga daquela forma. Você não vê as dificuldades de uma mãe até você se tornar uma. E eu não sou mãe, mas eu dou esse exemplo porque eu imagino como seja, entendeu? E é mais ou menos isso mesmo. Você não vê o problema do outro até que você vive suas próprias coisas e passe por aquele mesmo problema. Então, assim, é muito fácil chegar e comentar algo extremamente cruel.
Porque você chega, você comenta, você sai, ouve outra coisa, vive a sua vida, tá lá, mas você esquece que do outro lado tem uma pessoa ali, lendo, sentindo sobre aquilo que você falou. Você não falaria isso pessoalmente. E eu duvido muito, muito. 95% das pessoas que falam coisas cruéis na internet não têm coragem de falar isso pessoalmente na cara de uma outra pessoa. Então, é pra gente trabalhar um pouco mais isso também. Eu aceito opinião e críticas também. Eu não sou uma opinião que detesto crítica. O que eu não gosto é de hate e que essas críticas venham com falta de educação e com falta de empatia. Porque eu me dedico horas do meu dia fazendo isso aqui, entendeu? É um projeto que já tá fazendo quase um ano já que eu tô trabalhando com podcast. E não tô vendo o resultado dele ainda. E tá tudo bem, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto dessa conexão. E é isso. Eu queria trazer um pequeno desabafo e contar um pouquinho sobre essas questões do podcast, como que funciona para eu trazer um episódio até vocês, toda a parte de criação até que chegue o episódio. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com essa mensagem. Continuem deixando a opinião de vocês de forma moderada. Eu amo saber de onde que vocês me ouvem, o que que vocês fazem enquanto estão me ouvindo. Tem bastante gente que já tem comentado sobre isso. Eu vou mandar um beijo especial para todo mundo que está comentando também, que está deixando opinião. E é isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por acompanharem o podcast. É muito especial para mim ter vocês aqui. É muito especial ter pessoas também percebendo a minha evolução, estar crescendo junto comigo. E por mais que a gente já tenha muito conhecimento, eu sempre estou aprendendo coisas. É muito bom aprender coisas com vocês, a história de vida de vocês, todos os ensinamentos, todas as coisinhas que as pessoas chegam para me falar. É muito bom, isso tem me ajudado a crescer não só no podcast, mas como pessoa também. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!